Glória a Deus, glória a Deus. Quero cumprimentar todos com a graça e a paz do Senhor Jesus. Amém, queridos? Que alegria estar com vocês hoje. A igreja está linda, não só com a decoração, mas a decoração mais linda de toda a igreja são vocês que fazem parte dessa casa. Ver essa casa cheia aqui nessa sexta-feira e saber que é só o começo de um final de semana de muita comemoração, de muita celebração, e eu tenho certeza que vai ser maravilhoso para a vida de cada um de vocês que está aqui. Quando eu cheguei, eu já falei para o pastor Manuel que eu estou me sentindo co-pastor dessa igreja, porque são tantas vindas aqui em tão pouco tempo, e de fato está sendo um privilégio estar aqui. Minha vida é tão corrida de fato, mas eu louvo a Deus porque vocês têm pastores que realmente eles são admiráveis. Eles nos conquistaram desde a primeira vez que eu vim aqui, também pela simplicidade, pelo coração. Eu confesso para vocês que eu fico vendo os vídeos aqui da igreja, eu que corro tanto de um lado para o outro, e eu dificilmente tenho encontrado igrejas com tanta cara de igreja como essa igreja aqui de vocês, porque é aquela igreja com cara de igreja a nível de ser um povo que vive em comunidade, que as crianças falam aqui, que as pessoas se conhecem, e essa é a parte boa de uma igreja que está tão conectada, uma igreja que mantém a sua essência. E eu quero louvar a Deus pelo que Deus tem feito nos últimos 14 anos, mas eu creio que o melhor ainda está por vir. Eu creio que Deus ainda tem um novo tempo para essa casa. Deus tem um tempo de multiplicação, um tempo de transbordo, não só para a igreja, mas para os membros também da igreja, porque nós de fato sempre seremos não vítimas, a palavra certa é, nós sempre seremos influenciados por aquilo que a nossa igreja está vivendo. Se a igreja está passando um período ruim, os membros sentem isso, mas se a igreja está vivendo um período de expansão, a igreja e os membros também expandem, crescem, multiplicam. E eu creio que está chegando um tempo de transbordo para essa casa, um tempo de infinitamente mais. Eu sinto isso no meu coração e no meu espírito, e é sobre isso que Deus colocou no meu coração de estar ministrando essa noite. Confesso para vocês que quando eu estava orando por esse culto, eu falei: Deus, é culto de aniversário da igreja, e todo culto de aniversário é momento da gente rever tudo, é momento da gente fazer um balanço do que Deus tem feito, é momento de fortalecer e firmar as estacas nos valores que essa igreja não pode perder. E eu sei que tudo isso Deus vai usar muito o pastor Manuel no domingo para ele ministrar como pastor dessa casa. Amanhã vocês vão estar recebendo um grande amigo meu, que eu amo, que eu admiro demais, e quero encorajar vocês a estarem aqui, que é o pastor Flávio Valvassoura, que é pastor de uma das igrejas mais relevantes de São Paulo, e glória a Deus, Deus trouxe ele aqui para estar com vocês amanhã, e eu não tenho dúvida que vai ser poderoso, vai ser maravilhoso. E ele é um pastorzão de igreja, ele é um pastor de igreja local, ele tem cheiro de ovelha também. Mas eu, Samuel, o meu chamado não é só um chamado pastoral, eu sirvo como pastor na Lagoinha Alphaville, mas Deus me levantou como profeta, e eu não posso negar o meu chamado essa noite. Então essa noite eu vou trazer uma palavra profética sobre a vida dessa igreja e sobre a vida de cada um de vocês que estão aqui. Eu vim hoje profetizar através da palavra de Deus, e se você crê e tiver expectativa, Deus vai falar com você, Deus vai ativar a sua vida. Nós vamos viver não somente um novo tempo a nível ministerial, mas você na sua vida pessoal, na sua casa, na sua família, nas suas finanças, no seu ministério, naquilo que Deus te chamou. Se você crê, você vai transbordar em nome de Jesus. E é sobre isso que Deus colocou no meu coração de ministrar uma palavra que eu confesso para vocês que a priori eu olhei e falei: meu Deus, essa pregação não é pregação de aniversário de igreja, porque aniversário de igreja, eu confesso para vocês, eu costumo pregar sobre avivamento, sobre vida espiritual, sobre algumas áreas que realmente lembram muito a coluna cervical de uma igreja. Mas hoje,
contrariando até as minhas expectativas, Deus mandou pregar sobre fé aqui nesse lugar. Deus mandou pregar sobre expansão aqui essa noite, sobre crescimento, sobre multiplicação e transbordo. E se Deus mandou, já diz no Ceará o ditado: manda quem pode, obedece quem tem juízo. E eu que não sou doido de pregar diferente do que Deus está mandando, então eu creio que Deus vai falar conosco dessa forma. Essa palavra que eu vou ministrar, eu confesso para vocês também que é uma palavra que eu vou ministrar pela primeira vez. É uma pregação nova que Deus me deu para ministrar na terça profética, que eu não preguei ainda, e Deus falou: você vai pregar essa palavra ainda em primeira mão na Seara. Então eu creio que Deus tem uma palavra para falar com cada um de vocês, que vai ser uma palavra que vai ser como um farol, como uma palavra profética para poder guiar vocês nesse próximo ano que vocês vão viver. Quem crê nisso, diga amém. Quem trouxe a boca, diga glória a Deus. Quem trouxe a língua, diga aleluia. Pois se você trouxe a boca e a língua, eu lhe agradeço se você usá-la, viu? Porque eu sou pentecostal, eu gosto de culto que o povo dá glória a Deus e aleluia. Ah, Samuel, mas eu sou mais reservado. Mas se caísse um pix de 50 mil reais na sua conta, eu tenho certeza que você dava um pulo e você dava um grito. Quem ficaria feliz se caísse um pix? Quem recebe? Pronto, pois se 50 mil te alegra, imagine o teu nome escrito no livro da vida. Imagine o Espírito Santo aqui essa noite. Imagine um novo tempo que Deus tem para inaugurar sobre você. Então, se você crê, celebre, porque tudo na nossa vida espiritual tem a ver com expectativa. Expectativa é um dos sinônimos para a palavra fé. O que é ter fé? É você ter expectativa em Deus. É você crer que Deus é quem Ele diz quem é, que Ele faz o que Ele diz que faz e que Ele cumpre aquilo que Ele promete na vida de quem crê. Então hoje eu oro para que você possa se mover em expectativa, porque até você, de quem sabe está triste, desanimado, está com a sua fé limitada, com a sua visão de futuro muito miserável, hoje Deus vai expandir a sua mente nessa noite. Hoje Deus vai expandir a sua fé. Quem não tem fé, peça a Deus que Ele dá. Porque a fé não é um remédio que você compra na farmácia. A fé não é um objeto que você pede no Mercado Livre e chega. A fé é um dom de Deus. E é por isso que você tem que ser humilde para poder pedir para Deus esse dom. É muito comum as pessoas terem a fé natural, a fé ordinária, que é uma fé normal. Todo ser humano tem algum nível de fé. Até, queridos, quando você coloca o despertador para acordar no dia seguinte. Quem é que coloca despertador para te acordar no dia seguinte? Quem? Levanta a mão mais alto para eu ver. Você que coloca despertador para acordar no outro dia, eu quero dizer que você é uma pessoa de fé. Por que, Samuel? Porque quem garante que você vai acordar no dia seguinte? Se você coloca o celular para tocar, você já está tendo fé que não vai morrer de madrugada. Olha aí que bênção. Porque tem muita gente que morre de madrugada do infarto. Tem ou não tem? Mas você coloca todo dia o alarme. Eu não sei você, mas eu coloco 3. Eu coloco acorda, levanta e última chance. Eu tenho 3 alarmes no meu celular para poder eu acordar todo dia. E isso é fé. E é por isso que hoje eu vim nesse lugar como profeta de Deus para profetizar que a chave que vai abrir um novo tempo de Deus para a sua vida é uma chave chamada fé. Você precisa ter fé, você precisa crer, e hoje Deus vai mover com você, porque Deus vai expor o nível da sua fé para que você se posicione. E se você não tem sido uma pessoa de fé, você vai ser uma pessoa de fé a partir de hoje. E se você, quem sabe, tem limitado a sua fé também vai crescer essa noite em nome de Jesus. Porque nós precisamos, igreja, voltar a ter esse nível de consciência. Infelizmente, hoje em dia, o ser cristão, o frequentar uma igreja se tornou algo tão automático para muitas pessoas, que tem gente que só lembra que é crente no domingo, diga misericórdia. Tem gente que passa a semana vivendo uma vida atropelada, uma vida doida, corrida. Quando é domingo, lembra que é crente, veste uma roupa e vem para o culto. E deixa eu te dizer uma coisa, você não vai ser esse tipo de pessoa. Você não vai ser crente domingueiro. Você vai ser alguém que vive com Jesus segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado. Você vai ser alguém que vai ser dependente de Deus todos os dias. Eu não estou aqui para pregar sobre uma fé ordinária, uma fé natural que todo mundo tem.
Porque se eu fosse perguntar para qualquer pessoa saindo aqui nessa rua, se eu entrevistasse qualquer ser humano, até uma pessoa que não frequenta a igreja e que é distante de Deus, mas se essa pessoa não for ateu, que é declaradamente alguém que não crê, se essa pessoa for uma pessoa normal, uma pessoa como um brasileiro de IBGE, e eu perguntar, você tem fé? Ela pode não frequentar a igreja, ela pode não viver milagre, ela pode nem acreditar muito na Bíblia, mas só por isso mesmo, eu amo quando a palavra some, é isso mesmo, mas só pelo folclore, vamos dizer assim, só pelo âmbito cultural, a pessoa tem a mania de dizer que tem fé. Tem ou não tem? Se vocês... Pelo costume, muito obrigado, como é seu nome? Fique ligado que eu preciso de você hoje no culto, viu, Israel? Me lembrando das palavras que faltar. Só pelo costume que o meu amigo co-pastor Israel me ajudou aqui na mensagem, só pelo costume a pessoa diz que crê. Diz ou não diz? Todo mundo abre a boca para falar, eu creio. Se você perguntar, você crê em Deus? A pessoa não vai para a igreja, não vive milagre, desesperada, cheia de problema, mas ela diz, da boca para fora que crê. Só que a gente prova que crê, não é quando a gente fala, é com o que a gente vive. É a forma que a gente se posiciona. É isso que manifesta a nossa fé. Existe uma diferença entre a fé ordinária e a fé extraordinária, que é a fé que provoca milagres. Dizer que crê da boca para fora não muda a tua vida, mas dizer que crê e se mover como quem crê, faz você abrir o mar vermelho, faz você entrar numa cova e o leão jejuar, faz doenças serem curadas, faz portas serem abertas, faz milagres inesperados acontecerem. Viver em fé faz a tua vida mudar em um final de semana. Você dorme de um jeito e acorda de outro. Um dos milagres sobre os quais eu vou pregar essa noite foi o milagre que Pedro viveu na pesca milagrosa. E a Bíblia diz que ele teve a pior madrugada da vida dele, porque não pescou nada, mas na mesma manhã ele se encontrou com Jesus na praia, emprestou o barco dele para Jesus. Jesus mandou ele voltar para o mar alto, lançar novamente a rede, e depois de horas ele viveu uma pesca tão extraordinária que as redes se rompiam. E é por isso que eu vim como profeta declarar sobre você: não se assuste e não tenha medo, porque às vezes depois da sua pior noite pode vir a melhor manhã da sua vida. Às vezes depois de um período turbulento, angustiado, que você olha e fala, o que é que está acontecendo com a minha vida? Só em você crer, no dia seguinte Deus pode mudar completamente o teu cativeiro. A Bíblia fala que Jó passou por um festival de provações. Você conhece a história de Jó, mas em uma manhã, quando Deus se revela a ele, a Bíblia diz que ele ora pelos seus amigos, que aqueles amigos ali eu estou dispensando da minha vida, uns amigos que era pior do que inimigo, e a Bíblia diz que ainda assim Jó intercede por eles, e enquanto ele orava pelos seus amigos, a Bíblia diz que Deus virou o cativeiro de Jó. Deus mudou a sorte de Jó. A Bíblia não diz quanto tempo ele sofreu de provação em provação, mas a Bíblia diz que em uma oração a vida dele foi transformada e ele recebeu em dobro tudo que ele havia perdido. Eu não sei se você está entendendo, mas eu já estou pregando e profetizando sobre a sua vida hoje. Em 10 minutos já tem gente com a fé sendo ativada essa noite aqui nesse lugar, ressuscitada. Ei, teu 2025 não vai ser um ano ruim, vai ser um ano tremendamente abençoado. Vai ser o melhor ano da sua vida. Meu Deus, pastor, você é aquele tipo de pastor de confissão positiva. Claro que eu sou alguém que declara milagre, porque o Deus que eu sirvo é um Deus que não perde batalha. Como é que eu vou ficar profetizando coisa ruim na vida das pessoas? Hoje em dia é tanta gente problemática no meio da igreja mesmo, que hoje em dia tem pastor, tem teólogo de YouTube que fica criticando pastores que se movem em fé. Por exemplo, uma das coisas que mais uns teólogos aí atribulados falaram na internet, depois que a gente viveu um evento muito grande lá em São Paulo, foi que o nosso pastor, o pastor da igreja que eu faço parte, André Fernandes, tem vários vídeos criticando ele, porque ele profetizou que 2025 ia ser o melhor ano da vida das pessoas. Aí você acredita que teve teólogo que estuda a Bíblia, mas que não crê em Deus? Porque aí é onde a gente vê o que eu estou querendo ensinar para você essa noite. Que tem teólogo que estuda a Bíblia,
que conhece a Bíblia, mas não tem vida com Deus. Ele adora criticar as pessoas usando a teologia dele, mas não tem milagre nenhum na vida para contar. E aí teve uns teólogos aí, alguns até relevantes, que fizeram vídeos, e se você colocar no YouTube você vai ver, vídeos com milhares de visualizações, detonando o meu pastor, só porque ele profetizou que o ano de 2025 ia ser o melhor ano da vida das pessoas. Aí ele falou, quem garante, quem é esse pastor para dizer que 2025 vai ser o melhor ano da vida das pessoas? Ele sabe o que é que cada pessoa está enfrentando. Irmão, uma coisa tão absurda que essas criaturas falaram. E aí eu amei, porque a gente mexendo lá nos comentários, uma pessoa colocou um comentário que merecia virar um quadro lá na nossa igreja. Uma pessoa que nem da nossa igreja da internet, foi lá e colocou: seguindo o seu raciocínio, eu também vou parar de dar bom dia para as pessoas, porque eu não sei se o dia delas vai ser bom. Diga assim, bufo. Lá no Ceará a gente fala bufo. Tome na testa do sujeito. Sabe por quê, meu irmão? Porque se as pessoas não têm fé para crer que Deus pode mudar a vida delas e a vida dos outros sobre quem elas profetizam, o problema é delas. Deixa elas vivendo a vida miserável. Mas eu e você não. Eu e você cremos no poder da palavra. Eu e você cremos no poder da fé e do nome de Jesus para fazer milagre. E foi sobre isso que o Espírito Santo me trouxe hoje aqui para profetizar. Que é tempo de você viver um transbordo de Deus. Essa é uma das palavras, pastor Manuel, que Deus quer que você guarde e que vocês profetizem durante esse novo ano do Ministério Seara Viva. É tempo de transbordo, é tempo de multiplicação, é tempo de expansão, é tempo de novas famílias serem salvas, é tempo de novos projetos começarem, é tempo de crescimento para essa igreja. É tempo de crescimento. E eu não falo só sobre o crescimento físico, visual, que as pessoas anseiam muito, de ver parede quebrando, auditório crescendo. Não é nem sobre isso, mas é sobre o crescimento que Deus deseja. Salvação de almas. Quem aqui tem algum familiar que precisa se converter? Algum familiar que não aceitou Jesus? Esse ano vai ser o ano da salvação desse seu familiar. E aí ele vai precisar de uma igreja para congregar. Onde é que ele vai congregar? Aqui com você. Então vai ter que aumentar os cultos. Por quê? Porque chegou um tempo do infinitamente mais de Deus para essa igreja e para a vida de cada um que está aqui essa noite. Abra a sua Bíblia comigo em Efésios, capítulo de número 3. Efésios, capítulo de número 3, versículo de número 20. Se o amigo puder aumentar o meu retorno, eu te agradeço muito, amigo, que eu estou surdo hoje. E amanhã tem um batismo na igreja. E eu tenho certeza que a gente vai gastar muito a voz. Efésios capítulo 3, versículo 20. Abre comigo a sua Bíblia. E eu quero ler o que o escritor de Efésios falou. É um versículo muito famoso, mas esse versículo ele serve para amparar tudo aquilo sobre o qual eu quero profetizar e pregar sobre a sua vida essa noite. Diz assim a palavra de Deus: aquele que é poderoso para realizar o básico. É assim que está escrito? Aquele que é poderoso para realizar o ordinário. É assim que está escrito? Não, o escritor diz: aquele que é poderoso para realizar infinitamente mais. Diga comigo, infinitamente mais. A tua regra do milagre vai crescer essa noite. Deus vai aumentar a tua métrica. Você vai parar de ser aquela pessoa que só ora pelo básico. Hoje você vai começar a orar por milagres maiores na sua vida. Porque olha o Deus que nós servimos. Aquele que é poderoso para realizar infinitamente mais do que tudo o que pedimos. E eu amo porque além do pedir, ele ainda vai para um âmbito abstrato e limitado. Porque quando eu peço algo que eu tenho consciência. Por exemplo, se eu, Samuel, me apaixono por um carro e eu vou pedir a Deus esse carro, é porque os meus olhos viram aquele carro. Eu tive a ciência daquele carro. Só que o escritor, ele vai mais profundo. Ele falou: Deus, ele é poderoso para realizar infinitamente mais, não só o que nós pedimos, mas o que nós imaginamos. Ou seja, já vai até para o âmbito da imaginação. Porque na imaginação, meu amigo, a gente voa. É ou não é? Se você fechar os olhos agora e eu falar: imagine você voando, você consegue imaginar.
Espero que você não tente, né? Que você não experimente pular da sacada do seu apartamento, mas que imaginar você consegue imaginar, você consegue. E o que é que acontece? O escritor, ele provoca as pessoas da igreja de Éfeso, profetizando e declarando fé. O livro de Efésios é um livro muito espiritual, é um livro que fala sobre a armadura de Deus, é um livro que foca muito no espírito daquela igreja. E ele diz isso, esse versículo que é uma pérola. Ele fala: aquele que é poderoso para realizar infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou imaginamos, de acordo com o seu poder que age em nós. Eu nem comecei a pregar ainda, eu ainda vou pregar os pontos que eu tenho aqui, mas só de analisar esse versículo já dá uma pregação. Porque olha o que é que o versículo também fala: aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou imaginamos, de acordo com a sua condição. É assim que está escrito? De acordo com o seu passado. É assim que está escrito? De acordo com a sua idade. Não, ele faz de acordo com a sua idade. É assim que está escrito? Não, ele age na nossa vida de acordo com o seu poder. Aleluia. Ou seja, esse ano Deus não vai agir na tua vida de acordo com a tua possibilidade, de acordo com a tua condição, de acordo com a tua conta bancária, de acordo com o teu sobrenome, de acordo com o que você tem, organização e planejamento. Esse ano Deus vai fazer na sua vida de acordo com o poder dele. Deus não vai olhar para a tua condição, Deus não vai olhar para o teu tamanho. Ah não, Samuel, eu já errei muito, eu já estou numa idade avançada. Deus é poderoso para fazer infinitamente mais, além do que pedimos ou imaginamos, de acordo com o seu poder. E aí o versículo encerra dizendo que age em nós. Ou seja, meu irmão, hoje eu vim aqui nesse lugar para te dizer que esse versículo, ele ampara um nível de fé que eu e você precisamos andar. E eu quero ser fiel àquilo que o Espírito Santo colocou no meu coração, para profetizar na vida das pessoas que estariam presentes nesse culto hoje, para declarar sobre a sua vida, que é tempo de você crer nesse infinitamente mais. É tempo de você crer em milagre. Sabe, irmãos, eu sei que tem gente que acha que não é necessário pregar sobre fé para a igreja. Por quê? Porque a igreja, se está na igreja, se a pessoa está na igreja é porque ela tem fé, é porque ela crê em Jesus. Aí tem gente que olha para um auditório como esse e fala: todo mundo aqui tem fé. Só que é aí que a gente se engana. Por quê? Porque tem gente que frequenta a igreja, tem gente que tem 15 anos de crente, mas não está usando a sua fé. Diga assim: fala a Deus. Diga fala a Deus para disfarçar, porque é com Ele que Ele quer, com você que Ele está falando. Você está com essa carinha de santa, né? Com essa carinha de crente que levanta paralítico. Quem vê pensa que tu está usando tua fé, pelo menos para fazer o café e não se queimar de noite, de manhã quando acorda. Enfim, o que Deus me trouxe hoje aqui foi para dizer: você que não tem fé, hoje vai receber o dom da fé de presente. E você que tem fé, a tua fé vai esticar esses dias. A tua fé vai crescer, porque Deus tem coisas maiores para te entregar. Mas para você acessar, você precisa de fé. Irmão, sabe o que é a gente ficar doido? Eu tenho certeza que quem é pai e mãe aqui já passou por isso. Você quer que o teu filho acesse algo, que você tem experiência de vida, e você não quer que ele sofra coisas que você sofreu. Aí você quer colocar na cabeça da criatura, na cabeça do abençoado, como é que ele acessa. E ele fica lá dando trabalho, e ele fica lá quebrando princípio, e ele fica lá sem obedecer. E nós como pais, a gente fica doido se vê um filho assim. Pois deixa eu te dizer, a Bíblia diz que Deus é o nosso Pai. Da mesma forma, Deus olha para nós, precisando de milagres que nós temos o total acesso, e Deus tem o total poder de nos dar, e Ele fica lá, ansioso para nos fazer viver o milagre. Só que Ele não pode fazer enquanto não houver fé, enquanto você não declarar. Sabe, irmãos, a Bíblia, ela mostra uma dinâmica. A Bíblia diz primeiro que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir da palavra de Deus. Só que a gente cresce em fé ouvindo a palavra, ouvindo testemunhos de pessoas que nos edificam, ouvindo histórias que reanimam a nossa esperança. Tem gente que não entende porque que está sem fé, é porque passa o dia assistindo noticiário de desgraça, mas não passa 30 minutos lendo a Bíblia. Sabe por que às vezes a sua fé está pouca? Sabe por que às vezes você está mais ansioso do que com esperança? Sabe por que às vezes você está com mais medo do que coragem? Porque você fica alimentando mais o seu medo do que a sua fé.
Eu amo uma frase do Max Lucado que diz assim: concentre-se em você mesmo, ou melhor, perdão, lembrei, Israel me ajuda, concentre-se nos seus gigantes e você tropeçará. Concentre-se em Deus e os seus gigantes tropeçarão. Eu vou repetir porque essa frase é poderosa. Max Lucado escreveu em um dos seus livros: concentre-se nos seus gigantes, ou seja, fica olhando para o teu gigante que tu vai tropeçar. Agora concentre-se em Deus e você vai ver que são os seus gigantes que tropeçarão. Então, queridos, o que é que eu e você precisamos entender? Que nós precisamos voltar a ter uma fé e um posicionamento que gera milagres extraordinários. Porque tem gente que muitas vezes vive uma vida espiritual tão básica, uma vida espiritual tão ordinária, com o perdão da palavra, porque nenhuma vida espiritual é ordinária. Se você crê em Jesus, isso já é maravilhoso. Mas entenda onde é que eu estou querendo chegar e te fazer entender essa noite. Mas tem gente que às vezes tem uma fé tão, como é que eu posso dizer a palavra, meu Deus? Miserável. A verdade é essa. É uma fé tão miserável que a pessoa, ela se concentra e fica justificando a sua falta de fé com uma falsa humildade, com uma falsa simplicidade, e ainda fica colocando na conta de Deus algo que Deus não tem nada a ver. Como, Samuel? A pessoa está vivendo uma vida ruim, péssima, desgraçada, miserável, atribulada em todas as áreas. Você pergunta como é que a pessoa está, aí a pessoa tem a cara de pau de falar: sabe o que? Eu estou como Deus quer. Aí Deus olha no céu e fala: é o quê? Eu quero você assim? Uma pessoa que diz que Deus quer você vivendo uma vida desgraçada é uma pessoa que nunca leu a Bíblia. Porque uma pessoa que lê a Bíblia sabe que a Bíblia diz que Jesus não veio para fazer o que o ladrão veio para fazer. O ladrão veio para matar, roubar e destruir. O ladrão é o diabo. Mas no mesmo versículo de João 10:10, Jesus disse: eu porém vim para que vocês tenham vida. E não é qualquer vida, é vida em abundância. Irmão, é por isso que tem gente que chama nós pastores que temos fé em pastor de teologia da prosperidade, em pastor de confissão positiva, em pastor neopentecostal. O povo adora colocar a gente em caixinhas, mas problema deles. Eu vou continuar pregando um milagre, porque eu sei o que Deus tem feito na minha vida, e eu quero que todo mundo viva o que eu estou vivendo. Está disponível. Mas tem gente que está na igreja, mas não acessa isso. E para você acessar, é claro que cada um aqui tem a sua jornada com Deus, cada um tem os seus desertos, cada um aqui tem os propósitos pelo qual Deus te passa em várias situações. E é claro que não é só sobre fé, também tem a ver com obediência, também tem a ver com observância de princípios, também tem a ver com um amadurecimento de Deus. Porque tem gente que tem fé e ainda assim passa por desertos terríveis. Só que o deserto terrível não é pela sua falta de fé, é pelo amadurecimento que Deus vai te dar nesse deserto. Então nem sempre é falta de fé. Mas hoje eu vim aqui pregar sobre fé. Se o problema for falta de fé, vai ser resolvido hoje. Olha para a pessoa do seu lado e fala assim: ainda bem que eu vim. Olha para a pessoa do outro lado e fala assim: ainda bem que tu veio. Porque se você veio essa noite, meu irmão, você vai sair daqui com a tua fé ativada. E ainda até julho, você vai ter testemunhos para contar. Quem crê nisso, aplaude o nome do Senhor. Fé é só o que você precisa. Fé para acessar coisas extraordinárias. Sabe, irmão, entenda. Jesus falou para os discípulos quando eles voltaram felizes, dizendo que os demônios estavam se submetendo, que as doenças estavam sendo curadas. Eles estavam muito animados pelos sinais que Jesus estava fazendo através deles. E eles falaram: Jesus, tu não sabe da maior. Os demônios saem quando a gente manda, as doenças estão sendo curadas. Aí Jesus olhou para eles e falou: mas que antes a sua maior alegria não seja que os demônios se submetem e que as doenças são curadas, que a sua maior alegria seja saber que o vosso nome está escrito no livro da vida. Ou seja, eu quero ser bem claro aqui essa noite, de forma prática, em dizer que a maior bênção que a gente pode ter não é uma bênção material, não é uma bênção financeira, não é uma bênção de relevância, de sucesso, de fama. A maior bênção que todos nós podemos ter, e que na verdade nós não estamos mais lutando por ela, nós já recebemos,
é a nossa salvação. Quem pode dar glória a Deus porque teu nome está escrito no livro da vida? Se a trombeta tocar hoje, você sobe com Jesus. Ou seja, para você que já entregou sua vida ao Senhor, você está salvo, está resolvido. Diga glória a Deus por isso. Só que a minha pergunta é: por que você não morreu ainda? Por que você está aí vivo, me ouvindo pregar essa noite? Por que na hora que você aceitou Jesus, você não papocou, você não caiu no chão morto? Porque Deus ainda tem propósitos com você na terra. Porque tem coisa que Deus tem para fazer com você, por você e através de você aqui na terra. E é por isso que você tem que entender que além de você ser um testemunho do poder de Deus na terra, você ainda também vai ser uma vitrine de milagres que Deus vai usar para que outras pessoas o conheçam. Sabe, gente, quando nós vivemos milagres, quando Deus transforma a nossa vida, quando Deus nos abençoa, não somos só nós que somos beneficiados, não. É o nome de Jesus que é beneficiado, é a glória de Deus que é manifesta. Não que Deus precise de nós, mas Ele nos usa para o nome dele ser glorificado na terra. Você quer ver um exemplo? Como é que a gente... Oh meu Deus, não vou entrar nesse assunto não, que é pesado, pode machucar alguma pessoa. Será que tem algum personal aqui de academia, meu pai? Mas não vou falar mal dos personagens não, é só sobre um tipo de... Eu vou falar que eu estou muito apressado. Gente, é o tipo da coisa. Como é que a gente vai conseguir treinar com um personal que o corpo dele não é legal? Com todo respeito, é claro que dá para melhorar, que existe a questão técnica. Pelo amor de Deus, não vou nem olhar se tiver alguém aqui, não leve para o coração. Você vai melhorar. Eu sei que a importância é técnica. Eu até parei de falar esse exemplo, porque às vezes você acaba tocando em alguém. Mas escuta, é difícil. Da mesma forma que é difícil você ouvir um pastor adúltero. Quem aqui ficaria feliz de ouvir um pastor pregando no púlpito que trai a sua esposa, pregando o princípio que não vive? Quem aqui gostaria de ouvir, que hoje está lotado na internet, de coaches que ficam ensinando a pessoa a enricar e a vida da pessoa é uma tragédia financeira? Não tem como você aceitar crítica construtiva de quem nunca construiu nada. Ou seja, é essa a dinâmica da fé. Sabe o que Deus quer fazer com que você acesse vários milagres na sua vida? Para você entender que quando você contar o que Deus está fazendo na tua vida espiritual, no teu casamento, na tua família, na tua saúde, nas tuas finanças, as pessoas vão falar: eu preciso conhecer o Deus que a fulana serve. Eu preciso. As pessoas vão chegar para você, que entenda, gente, as pessoas elas não invejam de priori a nossa fé, não, elas invejam os resultados. As pessoas invejam os milagres, é ou não é? Tem gente que não gosta de você não, tem gente que não gosta de você, mas ela é obrigada a reconhecer o seu sucesso em alguma coisa. É por isso que a gente às vezes sofre com determinadas invejas, que a gente às vezes acha que não sabe, que não tem nem cabimento, mas as pessoas não invejam o que você tem apenas, às vezes elas invejam o que você é. Então é isso que nós precisamos entender, que quando você vive uma vida de fé e milagres, você está simplesmente vivendo o que Jesus morreu na cruz para você viver. Sabe, irmão, quando eu falo sobre você viver o infinitamente mais em todas as áreas da sua vida, eu não estou aqui querendo trazer para a igreja uma mentalidade de ganância, uma mentalidade de você se tornar uma pessoa materialista, que só serve a Deus pelo que Ele te dá. Entenda, eu estou sendo super responsável naquilo que eu estou pregando hoje. Não é esse o desejo do meu coração, que você se torne uma pessoa que quer um milagre pelo milagre. Não, você precisa entender que o teu milagre é para a glória de Deus. Quando você contar essa cura, quem é que vai ser glorificado? Jesus. Quando você contar da transformação da tua família, quem é que vai ser glorificado? Jesus. Doido, e existem uns doidos assim, aqui não, mas doido é quem vive um milagre e depois tenta atrair a glória para si. Diga misericórdia. Deus coloca a pessoa em um determinado patamar, e quando Deus coloca a pessoa naquele patamar, que a pessoa sabe que foi Deus que colocou, a pessoa bate no peito e fala: olha como eu sou bom, realmente eu me formei em tantas faculdades. Irmão, e se tem uma coisa que Deus odeia, é o orgulho, a vaidade e a soberba. A Bíblia diz que a soberba precede a queda. E em outros versículos, em outras versões, diz que a soberba precede a ruína.
Então você, com todo respeito, vocês estão percebendo que eu já me sinto em casa pregando aqui, a terceira vez em 4 meses. Me respeita que eu sou co-pastor dessa igreja. Então eu já estou me sentindo em casa pregando. Eu não estou nem dando voltas, eu estou indo direto para poder aproveitar bem o tempo que eu tenho. Então entenda, para pensar comigo. Como é que você, que é um servo de Deus, um homem de Deus, uma mulher de Deus, sabe de onde Deus te tirou, sabe as promessas que Deus fez, sabe aonde Deus foi te buscar, sabe as noites de angústia que você viveu, os dias difíceis que você duvidou, e Deus estava ali segurando a sua mão, e quando Deus te honra, você vira as costas para Ele, é muita coragem. Eu não tenho essa coragem de bater no peito e dizer que eu sou bom. Sabe o que a Bíblia fala em Jeremias capítulo 9? Não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem o forte na sua força, nem o rico na sua riqueza, mas aquele que quiser se gloriar de algo, glorie-se nisto, em me conhecer e saber que eu sou o Senhor. Se nós temos alguma glória em nossa vida, a nossa maior glória é dizer: eu conheço o Senhor. Louvado seja o nome de Jesus. Sabe qual é a maior glória da sua vida? Não é a roupa que você veste, não é o carro que você dirige, não é a quantidade de seguidores que você tem. Tudo que você tem foi Deus que te deu. Todos os lugares que você chegou foi Deus que te fez chegar. Toda inteligência, sabedoria que você acha que tem, ou tem mesmo, alecrim dourado que nasceu no campo, seja semeado. Essa inteligência aí não veio só de ti não, foi Deus que te deu. Então se foi Deus que te deu, glorifique a Ele com isso. Sabe, irmão, uma das coisas que a gente mais tem que aprender quando a gente vai orar a Deus por um milagre, quando a gente vai orar a Deus para que Deus faça algo por nós, é a motivação que a gente tem que alinhar. A gente já tem que falar: Deus, me abençoa nessa área da minha vida, mas não é para mim só não, não é por mim só não, é para a tua glória, Senhor. Irmão, o nosso milagre, escute, quem está prestando atenção, diga amém. O nosso milagre não começa quando Deus entrega, não. O nosso milagre começa quando a gente ora. Os nossos milagres começam a ser gerados no oculto dos nossos quartos, quando a gente se ajoelha de madrugada, clamando a Deus por coisas impossíveis. Aí sabe quando é que o milagre começa a ser gerado? Quando você vai até Deus. Aí começa o milagre. Porque enquanto você está lutando sozinho, Deus deixa você lutar só. Tem gente aqui essa noite que está cansado, que está sofrido, que está angustiado, e Deus está dizendo: sabe por que você está assim? Porque está lutando só. Porque não me convidou para a batalha, porque está fazendo do seu jeito, porque não está obedecendo a ordenança que eu estou dando, porque em vez de se calar, está se defendendo, porque está comprando uma briga que não é sua, porque a palavra de Deus nos promete, 2 Crônicas 20, que essa peleja não é vossa, essa peleja é minha, diz o Senhor. As nossas guerras não são nossas, as nossas guerras são de Deus. Agora, quando você está numa guerra, por exemplo, dando um exemplo bem prático, de uma difamação, quando você está numa guerra, de uma perseguição gratuita, que acontece muito quando você se destaca, e se Deus tem promessa que vai te fazer se destacar, já prepara os coros, que a perseguição vai vir. Ah, Samuel, eu quero muito que Deus me honre, mas eu não quero ser perseguido. Então continue no anonimato, então continue sem incomodar ninguém, porque a partir do momento que Deus te posiciona, as pessoas vão se levantar contra você, pessoas vão te invejar, pessoas vão te perseguir gratuitamente. Todos os personagens bíblicos foram perseguidos. Por que você não quer ser perseguido, hein? Crente Nutella, você tem que ser crente raiz. E crente raiz passa perseguição e ainda passa glorificando a Deus. Não que a gente ame perseguição, eu odeio perseguição, até porque uma das áreas que eu mais preciso ser tratado até hoje em Deus é a minha personalidade e o meu temperamento colérico. Diga: Jesus, ajuda o teu servo. Vocês nem entenderam que eu falei de tão rápido, né? Eu pedi para vocês falarem: Jesus, ajuda o teu servo. Pois fale, não é para rir não. Obrigado. Enfim, por quê? Porque eu, Samuel, sou um cara que, por ter esse temperamento desde que eu nasci, eu sou uma pessoa muito reativa. Por exemplo, a pessoa vinha brigar comigo, meu amigo, ela não sabe por que ela está brigando.
é uma metralhadora giratória. E eu não estou me orgulhando disso, eu estou confessando diante da igreja do Senhor. Me ajuda, Jesus. Até estão me tentando me levar para um tal do Legendários, que diz que humilha que sua pessoa numa montanha. Mas vai dar certo, porque a gente precisa passar em vários processos para poder melhorar. Deus já tentou me quebrar bastante e eu já estou até melhor. Mas uma coisa eu digo para vocês: quando alguém me chama para confusão, eu preciso muito do Espírito Santo. Por exemplo, o meu pastor André Fernandes, o pastor André Valadão, da Lagoinha Global, eles estão enfrentando uma série de perseguições, que são claramente por conta do que Deus está fazendo. Irmãos, amanhã, na Lagoinha Alphaville, que é a igreja que eu pastoreio junto com o pastor André Fernandes, amanhã, 3 da tarde, eu estou voando para lá amanhã, 9 da manhã, e porque eu vou às pressas, sendo que eu tenho a casa da minha sogra para aproveitar aqui, mas eu tenho que sair correndo, porque amanhã de tarde, 3 da tarde, se você colocar no YouTube, você vai ver a gente batizando no lago da igreja 2.500 pessoas. A gente vai batizar 2.500 pessoas, vão nascer de novo. Você tem noção disso? Uma pessoa que nasce de novo é motivo de fazer uma festa, é ou não é? Agora imagina 2.500 pessoas numa tarde só, 4 horas a gente batizando o povo. Amanhã é dia da minha lombar ficar puxando, porque vai com Deus, vai te batizando. Meu amigo, é muita gente. Aí eu te pergunto, o cão está satisfeito com isso? Não está. Então é claro que ele vai se levantar, é claro que ele vai falar mal, é claro que o diabo vai dizer que como é que foi falado? Frequência do teclado que está ganhando as almas para Jesus na igreja. Tem noção da loucura? Que é o pisca-pisca do coisa. Vocês têm que piscar aqui a tela, viu? Se vocês piscarem, mais gente se converte, segundo uma querida irmã. Mas o que eu quero dizer para vocês? Escute em nome de Jesus. Se você for honrado por Deus, o inimigo vai usar quem emprestar a boca para você, contra você, fato. Mas aquele que começou a boa obra na sua vida vai completá-la. Sabe qual é a maior resposta que Deus pode dar para quem te persegue? Os teus frutos, os teus testemunhos. Estão lá batendo, mas tem alma se convertendo. Estão lá falando mal, mas tem gente se batizando. E é isso. Quando o inimigo se levantar contra você, ele pode inventar algo para falar mal de você, mas ele vai ver a tua casa congregando, a tua família se convertendo, as portas se abrindo, Deus te honrando, você testemunhando. Então entenda, quando você vive coisas grandes em Deus, milagres grandes em Deus, quando você vive isso, é o nome do Senhor que é glorificado na sua vida. E é por isso que hoje eu vim aqui nesse lugar para te chacoalhar e para te dizer: para de ficar se condicionando a uma limitação que Deus não te limitou. Pelo contrário, se o gigante se levantar contra a tua vida, não é para você ficar conversando com o gigante, não é para você ficar correndo do gigante, não é para você chegar e falar: gigante, fica na tua que eu fico na minha. Não, se o gigante aparecer, pega a tua funda, a tua pedrinha e fala: você vai cair em nome do Senhor dos Exércitos. Irmão, crente tem que ser valente. Olha para a pessoa do seu lado e fala assim: não seja frouxo. Olha para a pessoa do outro lado que você desprezou e fale para ela também: não seja frouxo. Seja valente, seja corajoso. Para você viver milagres em Deus, é só você crer. É só o que você precisa. Mas qual é o nosso problema? É que a gente, por conta das circunstâncias, e aqui entra uma série de coisas: a criação familiar, o bairro que você nasceu, o colégio que você estudou, os traumas que você carrega, os problemas que você viu acontecendo no meio da sua família, as dores que você enfrentou quando você era criança, adolescente, que você não tinha equipamento emocional. Tudo isso vai fazendo o quê? Mutilando a sua fé, mutilando o seu valor, tirando a sua esperança. Porque desde criança você começa a ser condicionado: isso aqui é para os outros, não para você. A fulana pode ter um bom casamento, você não. O outro fulano prosperou, mas ele não nasceu no bairro que você nasceu. Então se conforme. Você nasceu nesse bairro, a sua realidade é essa. Só que entenda, a fé vai contra tudo isso. A fé quebra padrões. E é por isso que eu estou aqui para declarar sobre a sua vida, que eu não sei de qual histórico a sua família veio, mas os históricos ruins não vão te acompanhar.
Deus vai quebrar toda maldição em nome de Jesus. Ah, Samuel, na minha família muita gente morre de câncer. Pode ter morrido, mas você não vai morrer, porque Jesus levou sobre si todas as nossas enfermidades. Amém? Se eu cair aqui, tu me segura, Israel. Deus, Ele te trouxe esse lugar para te dizer que você precisa crer. Ah, Samuel, mas sempre foi assim. Mas não precisa continuar sendo. Ah, Samuel, toda a minha família sempre viveu uma realidade muito ruim, uma realidade muito precária. Pois se eu te disser que Deus escolheu você para mudar essa realidade, pois se eu te disser que Deus escolheu você, a tua casa, a tua família, para quebrar padrões, enquanto a vida há esperança, enquanto a vida há oportunidade para Deus agir. Ah, Samuel, mas eu também já passei por situações, sofrimentos na minha vida. Mas deixa eu te dizer, o que eu vou falar agora, eu sinto o Espírito Santo falando na minha boca. Ainda não é o fim. Eu sinto o Espírito Santo falando na minha boca para pessoas que estão aqui. Filha, ainda não é o fim. A tua história não acaba assim. Eu ainda não terminei o que eu estou fazendo. Se Deus te fez uma promessa e Deus falou que coisas vão acontecer na sua vida, e não é isso que você está vivendo, Deus me trouxe aqui para te dizer: ainda não terminou. Meu Deus, eu estou pregando pelo Espírito desde que eu comecei, mas agora eu senti o próprio Espírito falando aqui na minha boca. Deus está falando para pessoas que estão aqui hoje: eu ainda não terminei, ainda não acabou, ainda não é o fim. Samuel, mas você não sabe em que lugar eu estou, nem quero saber. Eu vim aqui para profetizar onde é que Deus vai te levar, porque ainda não acabou, ainda não terminou. Tem momentos na nossa vida, situações na nossa vida que Deus permite piorar, mas não é porque Deus vai te matar, não é porque vai acabar assim, não. É porque Deus está aumentando o teu testemunho. Eu queria chamar um rapaz do teclado já para me ajudar e já para vir aqui tocar, porque eu só entendo que eu tenho que começar a terminar quando o teclado começa a tocar. Enquanto não, parece que eu estou no começo da pregação. Mas escute, preste atenção, escute, olhe nos meus olhos. Deus te trouxe hoje aqui nesse lugar para te dizer: ainda não terminou, ainda não acabou, ainda não é o fim. Hoje Deus trouxe aqui nesse lugar para poder dizer para você que está aqui hoje: eu preciso que você volte a crer. Eu preciso que você pare de se amaldiçoar. Eu preciso que você pare de ficar condicionando a sua vida às circunstâncias que você está vivendo. Porque, irmão, uma fé que precisa de provas e garantias não é fé. A fé, lá em Hebreus vai dizer que ela é o firme fundamento daquilo que não se... Se você está vendo uma coisa, você precisa de fé. Se eu estou vendo aqui esse balão, eu preciso ter fé para dizer que esse balão está aqui? Não, eu toco nele, ele está aqui. Ele está aqui. Meu Deus, posso destruir a decoração, tem que durar 3 dias. Mas escute, para o que a gente vê, a gente não precisa de fé. A gente precisa de fé para o que a gente não vê. A gente precisa de fé para aquilo que quanto mais a gente ora, pior parece que fica. É para isso que você precisa de fé. Só qual o problema de muitos de nós? É que a gente se limita, se condiciona. E só porque passou 1 ano e Deus não fez, passou 3 anos e Deus não operou, passou 5 anos e a promessa não se cumpriu, sabe o que a gente faz? Eu vou parar de crer, eu vou desistir de crer, eu estou me iludindo. Só que é aí que você se engana, porque quase sempre o seu milagre se manifesta logo depois da sua noite de maior angústia. Logo quando você olha e fala: agora sim é o fim. E é logo depois que o milagre acontece. Tem uma frase que eu amo que diz assim: não desanime. Não desanime, porque por mais escura que esteja a noite, quanto mais escura a noite está, mais perto está de amanhecer. Porque é o último instante da madrugada que puxa a manhã pelo braço. Eu não sei se alguém aqui já passou uma noite em claro. Eu
já passei. E com a janela no quarto. Eu não sei se você já percebeu que às 6 da tarde, dependendo de cada cidade, começa a escurecer. Às 5h30, 6 horas, começa a ficar aquele clima de viração do dia, metade claro, metade escuro. Vai escurecendo, escurecendo. Uma hora dessa, se a gente for colocar o olho lá fora, está muito escuro, tá? Não está o céu? E parece que durante a madrugada vai ficando mais escuro. Mais escuro. Quando é 5 da manhã, que já está no auge da escuridão, a gente fala, meu Deus, é treva pura. De repente, um fiozinho vem rasgando o céu. Um fiozinho claro, de resplendor de sol. Começa a clarear de novo o dia. E 6h30 da manhã, o céu já está todo claro. Todos os dias a gente passa por isso. Todos os dias a gente vê isso. É por isso que a Bíblia é um livro tão lindo. Eu amo o livro de Salmos, porque o livro de Salmos mostra seres humanos em noites difíceis. Salmo é um dos livros que mais as pessoas se identificam. Inclusive Salmos é o livro mais lido da Bíblia, para quem não sabe. Até por pessoas que não creem em Deus. Até por pessoas que não são cristãs. Quando elas param para ler um livro, sabe qual é o livro que elas param para ler? Salmos. Porque Salmos é um livro de seres humanos angustiados, contando suas dores e declarando suas esperanças. Um dos salmos mais famosos da Bíblia é o Salmo 121. Que em um dia de terrível angústia, Davi olhou para o alto. E quem olha para o alto é porque está desesperado. Quem olha para o alto é porque não tem para onde olhar mais dos lados. É assim ou não é? Quando a gente está desesperado, a gente olha para cima. Quando a gente tem alguma expectativa, a gente olha para o fulano. Não, isso aqui o meu amigo resolve. Olha para a família. Não, isso aqui minha família resolve. Mas quando algo não tem solução, quando a circunstância está terrível, aí o natural é você olhar para o alto. Aí Davi vem no Salmo 121 e fala: eleva os olhos para os montes. De onde me virá o socorro? O primeiro verso desse salmo não é um verso de fé. É um verso de um homem desesperado. No primeiro verso do Salmo 121, para você que pensa que Davi estava louvando, não, Davi não estava louvando ali não. Davi estava desesperado. Ele gritou. Ele disse: eleva os olhos para os montes, eleva os olhos para o alto. De onde é que vai vir o socorro? E eu não sei quanto tempo demorou do verso 1 para o verso 2. Mas no verso 2, a fé dele se manifesta. E ele diz: o meu socorro vem do Senhor, Criador dos céus e da terra. Ou seja, eu estou aqui essa noite para te dizer que Deus quer que a tua vida rompa, que Deus quer que você viva milagres, mas para isso você precisa crer que Deus ainda não acabou. São 14 anos de igreja, mas até aqui foi só um treinamento, foi só uma preparação. Irmão, quando a gente leva para o âmbito secular do mundo, desde que as redes sociais explodiram, hoje em dia as pessoas elas ficam famosas em 1 hora. É assim ou não é? Esses dias, uma menina num avião simplesmente não quis dar lugar para uma criança atribulada e uma mãe atribulada. A menina comprou a cadeira dela da janelinha e uma mãe perturbada botou na cabeça que a menina tinha que sair do lugar para a criança filha dela. Pensa numa criação top da mãe fazendo os gostos do filho. Resumindo, muitas pessoas não ligariam para a cadeira, é ou não é? Senta, senta, me dá paz. Mas irmão, a Jennifer, que é o nome dela, olha, ficou tão famosa que eu sei o nome da criatura, Jennifer. A Jennifer falou, e um vídeo dela viralizou na internet. Quem viu esse vídeo?
Olha aí, todo mundo conhece ela. Todo mundo conheceu a Jennifer. E qual foi a grande obra que ela fez? Descobriu a cura do câncer. Foi não. Ela só se recusou a sair da janela. Aí eu amo o vídeo porque ela faz assim, ó. Ela nem fala, ela só faz assim, ó. Não vou sair não. Irmão, eu tenho certeza, eu não sou amigo da Jennifer, mas eu tenho certeza que ela jamais imaginou que um vídeo gravado por outra doida que estava no avião, não foi nem a mulher que gravou, foi outra que gravou, simplesmente ia viralizar na internet. Resumindo, no dia seguinte a Jennifer ficou famosa, o Fantástico atrás dela, para ela dar entrevista, para ela contar a grande experiência de não dar o lugar dela na janela. Eu tô até querendo ganhar um seguidor novo. Eu às vezes eu até oro para poder alguém me filmar, eu não dou na minha janela, porque eu também não teria dado. Eu tô brincando, mas é verdade. Eu amo viajar na janela, porque vocês veem, quem me segue, que eu sempre posto, né, chegando na cidade. Então, meu amigo, eu não dou minha janela. Eu compro, viu? É R$100 essa cadeira. Resumindo, tem gente me julgando, falando assim, meu Deus, que pregador egoísta. Eu tô brincando, viu? Deixa de ser assim, tóxico. Pois bem, eu tô brincando, gente, é porque eu tô me sentindo muito em casa, pastor Manuel, desculpa. Mas escute, ó. A menina só fez não dar o lugar dela na janela. Ficou famosa. E hoje em dia é assim. Uma música que um cantor grava e lança na internet, se Deus quiser, Deus faz só assim, ó. Sopra. É assim ou não é? Quem conhece aqui o Gabriel Guedes? Cantor Gabriel Guedes, o meninozinho do teclado, que tinha um cabelão, que agora ele cortou, tá bem melhor, graças a Deus. O Gabriel Guedes ficou famoso, sabe como? Fazendo cover de músicas de outros cantores, com o tecladozinho dele, na igreja local dele. Deus fez o Gabriel Guedes ficar famoso. Hoje ele tem as próprias músicas dele. Ele é um grande amigo meu. Eu amo o Gabriel, ele é uma bênção. Da minha idade não, ele tem 30 anos, vai 31. E ele ficou muito famoso. E ele não pagou um centavo para ficar famoso. Ele só gravou os louvores de forma orgânica e postou. Aí Deus foi lá e fez assim, ó. Soprou. E hoje, para você conseguir uma agenda com Gabriel Guedes, é luta, meus irmãos. E aí, quando alguém estoura em algo, sabe o que é que os invejosos falam? Ficou famoso da noite pro dia. É assim ou não é? Mas só quem foi honrado por Deus, da noite pro dia, sabe quantos anos essa noite demorou para chegar. Sabe quantos anos orou, esperou, renunciou, permaneceu. E é por isso que eu estou aqui para te dizer que Deus vai mudar a tua história em um abrir e fechar de olhos. Deus vai virar o teu cativeiro. Está chegando um novo tempo para a sua vida, e eu vim profetizar isso essa noite. Ainda não terminou o que Deus está fazendo na sua vida. A tua história não acaba assim. Se algo ainda não aconteceu do jeito que Deus falou, é porque ainda não é o final. Ainda não é o final, você vai viver. Eu amo que nos Salmos, um dos salmistas dizem: não morrerei, mas viverei e contarei as maravilhas do Senhor. Essa palavra é para a sua vida essa noite. Você não vai morrer. Se você obedecer e ficar firme, você não vai morrer enquanto todas as promessas não se cumprirem na sua vida, enquanto o propósito de Deus não se estabelecer. Mas para isso você precisa crer. E eu encerro dizendo que a Bíblia fala sobre 3 milagres de multiplicação e provisão, de extraordinário. O Ministério de Louvor já pode se posicionar mesmo. A Bíblia fala sobre a pesca milagrosa de Pedro, o azeite da viúva que multiplicou, e a multiplicação de 5 pães e 2 peixes. Quem já ouviu sobre esses 3 milagres? Irmão, são 3 milagres que
são muito semelhantes, porque eles falam sobre provisão, sobre escassez e falta, e uma grande e extraordinária multiplicação. Todos esses milagres não foram limitados, foram milagres que o homem perdeu o controle quando Deus começou a abençoar. A Bíblia diz que era tanto peixe que as redes se rasgavam, era tanto azeite que os vasos acabaram, era tanto pão que os cestos sobejaram. Depois de quase 20 mil pessoas comerem em um sermão de Jesus, que não tinha nada, não tinha nem mercearia para comprar nada, não tinha um supermercado onde eles estavam, a Bíblia fala que um menino com uma lancheira dos Power Rangers pega e oferece 5 pães e 2 peixinhos. E aqui eu já começaria outra pregação, mas eu tenho de acabar. Mas não se preocupe que no máximo 1 mês e meio eu estarei de volta. Eu estou brincando, mas às vezes é verdade. Porque pelo andar na carruagem, viu, pastor Manuel? O pastor Manuel está para me contratar. Mas enfim, eu encerro dizendo que eu poderia falar 1000 coisas, mas todos esses milagres foram ativados pela fé. E outra coisa que também acontece, e é por isso que eu quero encerrar falando isso, não foi só a fé que ativou esses milagres, também foi a entrega, porque entrega é a fé na prática. Tem muita gente que diz que crê, mas só enquanto sua vida não está em risco. É assim ou não é? Não, eu tenho fé em Deus, desde que você não esteja precisando de nada. Mas quando você precisa, é o velho exemplo que eu sempre uso. Quando uma pessoa está doente, que ela vai para o hospital, é muito comum o médico dizer: não se preocupe não, que você vai tomar essa medicação e vai dar certo. Aí a pessoa sai do médico que confiante, é ou não é? Não, o médico disse para mim que é só eu tomar esse remédio que está tudo certo. Aí o que acontece? O remédio não cura. Aí o médico faz novos exames e fala: infelizmente o remédio não curou, mas assim, nós vamos fazer uma cirurgia, vai ser tranquilo e a cirurgia vai resolver. Aí a pessoa ainda assim fica tranquila, é ou não é? Não, o médico diz que a cirurgia resolve, então vai dar certo. Aí a cirurgia não resolve. Aí algumas situações chegam ao extremo do médico olhar para o paciente e dizer, se o médico for cristão, é muito cultural, é muito costume, né, Israel, o médico chegar e dizer: eu fiz o que eu podia, o remédio não resolveu, a cirurgia não resolveu. Aí se o médico for cristão, ele vai dizer o quê? Agora só Deus. E ao um crente ouvir isso da boca de um médico, o natural é o crente que já vive pela fé crer, é ou não é? Só que quando o médico fala só Deus, é a hora que a pessoa sai correndo desesperada no corredor do hospital, é ou não é? Meu Deus, o médico disse agora que só Deus, meu Deus, eu vou morrer. Aí é onde a gente já, eita, sai espírito gago, do nada o disco arranhou. É aí onde a gente vê o nível na nossa fé, é ou não é? A gente crê no remédio, a gente crê na cirurgia, mas quando precisa crer em Deus mesmo, é aí que a gente mostra quão pequena é a nossa fé. E isso é em todas as áreas da nossa vida. A gente peca muito e a gente ofende muito a Deus quando a gente acha que é um amigo que vai resolver algo para nós, que é um network que vai abrir uma porta. A gente olha e fala: se o fulano me ajudar, eu consigo. Sabe o que você está fazendo? Tirando a sua fé da pessoa certa. E a sua fé não é para ser colocada em homens. A sua fé só pode ser colocada em uma pessoa, e o nome dessa pessoa é Jesus Cristo. Eu não vim aqui para deixar você soberbo ou orgulhoso, mas eu vim aqui te ensinar que você não depende de homens, que você só depende de Deus.
Se Deus quiser, Ele abre a porta. Se Deus quiser, Ele multiplica os pães. Se Deus quiser, Ele faz aparecer peixe onde não tem peixe. Se Deus quiser, Ele pega o resto de azeite que você tem, o restinho de azeite que não dá mais para nada, Ele multiplica. E Ele enche vasos. Enquanto haviam vasos, o azeite não parou. O que eu aprendo com esse milagre? Que quem diz quantos vasos vão ser cheios é a nossa fé. Porque o poder de Deus para multiplicar o azeite é ilimitado. A única coisa que fez o azeite parar foi o quê? Os vasos que acabaram. E eu confesso para vocês que até hoje eu fico curioso para saber quantos vasos aquela mulher conseguiu. Porque isso também fala de relacionamento e de fé. O profeta olhou para ela e falou: o que tu tens em casa? E ela disse: um resto de azeite, que não dá para nada, não dá para pagar as dívidas que eu tenho. Aí o profeta olhou para ela, Eliseu, e disse o quê? Volta para tua casa e pede vasos. E olha que o comando foi claro. Ele disse: pede vasos, vasos vazios. E para quem conhece a história sabe que está escrito que ele completou dizendo: não poucos. Ele falou: pede vasos, vasos vazios, não poucos. Porque o profeta sabia o Deus que ele servia. A viúva estava num momento de escassez. A fé dela estava talvez limitada. Mas o profeta foi o canal de ativação de fé, como eu estou sendo o canal de ativação de fé para muitas pessoas aqui essa noite. Eu vim aqui hoje dizer para você: vai atrás de vasos, crê em milagres, profetiza coisas que você não tem condição de viver, volte a crer em coisas sobrenaturais e extraordinárias. E a Bíblia fala que aquela mulher foi buscar vasos das vizinhas, e enquanto tinha vaso, o azeite não parou de jorrar. E é isso que eu quero profetizar sobre a sua vida. Você pode não ter muito, mas o teu pouco na mão de Deus multiplica. Você pode ser pequeno, mas o teu tamanho na mão de Deus derruba gigante. Você pode ser subestimado por muitos, mas se você crer, Deus vai te levantar e vai te honrar de uma forma que todos vão ter que confessar e concordar que só pode ser Deus na vida dela, só pode ser Deus na vida dele. Olha onde é que ela estava em 2024, olha o que Deus fez na vida dela em 2025. Isso é impossível, mas Deus pode. Tudo é possível ao que crer. E é isso que eu vim declarar essa noite. Deus me deu essa palavra com muita clareza, que é tempo de profetizar obras maiores, pastor Manuel. Não é tempo de se acomodar, não é tempo de se limitar, não é tempo de se condicionar. Contentamento e satisfação é diferente de mediocridade. Muitas vezes a gente é medíocre pela nossa falta de fé. A gente olha para algo e fala: isso aqui está bom. Mas não é você que diz quando está bom, é Deus que diz quando está bom. Deus tem mais para fazer na sua vida. Sabe por quê? Porque se Deus te abençoar mais, aí não é mais só sobre você. A Bíblia diz no Salmo 23 que Ele unge a nossa cabeça com óleo na presença dos nossos inimigos, prepara um banquete e faz o nosso cálice transbordar. E eu te pergunto, por que a Bíblia fala sobre uma má educação dessa? Porque eu aprendi com a minha mãe que é má educação encher um copo até transbordar. Quando você vai servir algo para alguém na sua casa, você nunca transborda. Você sempre coloca uma quantidade educada. Mas a Bíblia fala no Salmo 23 que quando Deus vem servir o seu povo, quando o pastor vem servir as suas ovelhas, ele enche o cálice até transbordar. Por quê? Porque quando o cálice começa a transbordar, ele começa a vazar. E quem está perto começa a ser também afetado. Aleluia.
Pedro achava que a pesca era só para ele, mas a Bíblia fala que era tanto peixe, olha que coisa tremenda. A Bíblia fala que era tanto peixe que Pedro foi obrigado a sair gritando para os outros pescadores virem também com os seus barcos, porque só o barco dele não era capaz de pescar tanto peixe. A bênção de Deus na tua vida vai ser tão grande, a multiplicação, o transbordo, a abundância, que através de você Deus vai abençoar muitas famílias. Deus vai abençoar muitas pessoas. O teu milagre não é só sobre você, Deus vai te levar para um novo nível. Se você é empresário ou empreendedor, Deus vai prosperar as tuas lojas, não só para você ficar mais rico, mas para você empregar mais pessoas, para você doar mais cestas básicas, para o seu dízimo e a sua oferta aumentar, para o reino de Deus crescer. O milagre nunca é só sobre nós, o milagre sempre transborda para abençoar outras vidas. Deus te trouxe hoje aqui para te dizer: não limite o que eu posso fazer na sua vida, porque eu só preciso de uma pessoa com fé, porque uma pessoa com fé salva uma casa. Uma pessoa com fé muda a história de uma empresa, de um bairro e de uma cidade. Há 14 anos atrás, Deus chamou o pastor Manuel e a sua esposa para começarem uma igreja, e eu tenho certeza que, ou melhor, certeza eu não tenho, mas possivelmente esse não era um plano deles. Até hoje ele tem um trabalho dele, ele é empresário. Glória a Deus por isso. Inclusive quem precisa de energia solar, ele é o cara. Olha aí, do nada, até divulgação eu faço, eu garantindo o meu próximo culto aqui em março. Mas escute, ele é empresário, tem as filhas dele. Ele podia muito bem estar tranquilo. Para que negócio de botar a igreja? Porque quem frequenta a igreja só no domingo não imagina o BO que é você cuidar de uma igreja, o nível de perseguição, o nível de luta espiritual. Porque se você se coloca na brecha, mas eles resolveram obedecer. E entenda, gente, a nossa obediência nem sempre é sobre o que a gente quer fazer, mas é sobre o que Deus nos pede. E quando Deus pede, a decisão mais sábia é a gente aceitar. Ou você pensa que eu, Samuel, queria ser pastor, eu queria ser pregador? Queria não, eu queria ser juiz. Eu já tinha minha vida decidida por mim. Aí com 16 anos Deus mudou meu plano e falou para mim: Samuel, eu quero que você pregue a minha palavra. E eu falei: meu Deus, que conversa é essa? Deixa eu ser juiz, que aí eu prego nas horas vagas. Aí Deus falou: não, eu passei para direito. Na verdade eu não passei, eu fiquei em 4º lugar dos classificáveis. E eu tinha certeza que 4 pessoas iam desistir. Não era possível que 4 pessoas não desistiram. Eu não orei contrário, não fiz macumba, não pense isso de mim, mas eu tinha certeza que não era possível. Quando meu nome apareceu no jornal, ali para mim já foi uma vitória. Nessa época lá em Fortaleza, eu não sei se até hoje é assim, vinha no jornal a lista dos aprovados da Universidade Federal do Ceará, UFC. Quando a minha tia chegou com o jornal, ela chegou pulando: Samuel, teu nome apareceu no vestibular. E eu falei: glória a Deus, eu sabia, Deus é fiel. Eu já comemorei. Aí ela: mas calma, meu filho, por quê? Só tem um problema, você apareceu nos classificáveis. Eu falei: sério? Misericórdia, que colocação? Aí ela: 4ª. Eu falei: pelo menos está perto. Resumindo, irmão, tinha 20 dias para terminar as matrículas. Eu tinha certeza que 4 pessoas iam desistir, porque eu sei que tem muita gente que faz vestibular só para testar. Tem gente que quer outra o que, Israel? Outro curso. Pronto, obrigado. Israel é top de verdade. Tu é inteligente, viu, Israel? Ele disse outro curso. Palmas para Israel, por favor, que ele me ajudou, foi muito no culto hoje. Desenrolado, Israel. Outro curso. Tem muita gente que quer outro curso. Nem eu me aguento, meu Deus. Eu tinha que ter um stand-up gospel. Mas escute, eu tinha certeza que pessoas iam decidir para outro curso. É tanto que na manhã que ia terminar as matrículas, pastor, eu fui com a minha tia, que é professora, que sempre foi a maior investidora na minha educação, e do meu irmão e da minha irmã.
E a gente foi pessoalmente. Eu fui todo arrumadinho com 16 anos para garantir minha matrícula. Porque quando a gente ligou para a secretaria, 3 pessoas tinham desistido. E eu falava: tia Zizete, só falta uma pessoa, vamos logo para lá amanhã de manhã que vai dar certo. Ela: claro, vai dar, certeza. E aí eu fui cheio de expectativa. Quando eu cheguei lá, meio-dia terminava a matrícula. E o povo se matriculando. E aí faltava uma pessoa chegar para poder fechar as vagas. E eu falei: essa pessoa não vai chegar, Deus me perdoe, mas não vai chegar. Aí a mulher, a secretária, falou assim: moço, se até meio-dia a pessoa não chegar, eu coloco você no lugar dela. E eu falei: na hora, moça, pode ficar de boa, vai dar certo. Quando faltava 5 minutos para dar meio-dia, um casal chegou com um adolescente, com um jovem. E eu falei: não é possível. E a pessoa falou: qual foi o curso, secretária, que você passou? Aí ela: direito. Aí eu só fiz abraçar a minha tia e chorar e falar: não é possível, tia. Ela: não, meu filho, foi a primeira vez que você prestou vestibular, pelo amor de Deus, você vai fazer muitos outros. Eu falei: não, tia, mas Deus tinha que me honrar agora. Faz 2 anos que eu sirvo a Ele, era hora dele me exaltar agora. Eu estou sendo envergonhado até na sua frente, que ela era católica. E eu falei: até na sua frente eu estou sendo envergonhado, como um crente que sou, evangélico. E aí ela falou: não, meu filho, você vai passar. Você foi inteligente. Primeiro vestibular que você fez, você já ficou classificável. Você tem muito potencial, você é muito inteligente, você e seu irmão. E ela fez a missão de tia, me consolou. Mas naquela noite, eu fui orar a Deus, a oração mais revoltada da minha vida até hoje. Eu me ajoelhei no meu quarto sozinho e falei: Deus, me perdoe. Mas eu me senti o salmista. Sabe o salmista revoltado, que pede a morte? Eu falei: Deus, e eu de joelho. O mais legal é que eu até revoltado eu sou crente. Eu fiquei brigando com Deus, não em pé, de joelho, respeitando Ele. E eu de joelho na minha cama comecei a chorar e falei: Deus, como é que na hora que tu me exaltar, tu me humilha desse jeito? Por que, Senhor? Eu sou teu servo. E papá, chorei, irmão. Pensa numa oração magoada. Sabe aquela oração amarga? Só mágoa. Eu não sentia nem a presença de Deus. Porque Deus é assim: quando você está chorando, reclamando, lamuriando, murmurando, Deus fica bem caladinho. Até que depois de alguns minutos chorando, eu comecei a ficar com sono, pela tristeza do dia, o peso do dia, e comecei a quase cochilar, encostado na minha cama de joelho. E o que eu vou falar agora é para quem crê. Se você crê, amém. Se você não crê, aconteceu do mesmo jeito, porque eu que vivi essa experiência. A porta do meu quarto estava trancada, e de repente eu vi quando uma fumaça começou a entrar por baixo da porta. E quando eu vi aquela fumaça que parecia uma nuvem, eu falei: meu Deus, eu acho que eu estou dormindo, estou tendo um sonho. Mas aquela fumaça foi vindo, isso eu tinha 16 anos. Essa fumaça foi vindo até a minha cama. E eu assim, de olho aberto, e comecei a me arrepiar, sentindo a presença de Deus. A fumaça começou a subir na minha cama, e a fumaça foi se tornando no corpo de um homem, que eu não conseguia ver o rosto. E aquele homem, aí daí para frente eu já fechei meus olhos, comecei a chorar e falar em línguas, pela presença de Deus que encheu o quarto. E aquele homem colocou a mão no meu cabelo e na minha cabeça, colocou no colo dele, e começou a passar a mão nos meus cabelos. E aquele homem disse: filho, hoje você não reprovou porque você não tinha condição. Você é inteligente, mas fui eu quem fechei a porta, porque eu tenho outros planos para você. E eu vim te visitar e te perguntar: você se disponibiliza? Você crê, Samuel, que os meus planos para você são maiores? Você crê? Porque eu te faço uma promessa, Samuel: se você primeiro realizar os meus sonhos, depois eu vou realizar cada um dos seus sonhos. E ali, irmão, eu senti o amor de Deus de uma forma tão real. Falei: que Deus é esse que vem me visitar por meio de um anjo, por meio do Espírito Santo. Eu sei lá quem era aquela noite. O que eu sei é que eu fiz a oração mais arriscada da minha vida. E eu disse: Deus, eu tenho medo de como é que eu vou pagar minhas contas, de como é que eu vou ter uma família um dia, de como é que eu vou viver. Mas quer saber? Seja feita a tua vontade.
E o resto da história vocês estão vendo. Eu não me tornei juiz, mas me tornei o pastor e o pregador que Deus disse que um dia eu me tornaria. Nada me falta. Eu vivo o melhor de Deus na terra. O Senhor tem cuidado de mim. Não que eu não passei por desertos, passei e passo. Mas eu estou aqui para dizer, para aquele adolescente de 16 anos, se eu pudesse voltar no passado, eu iria naquele quarto, hoje com 37, eu diria: Samuelzinho, fica firme, viu filho? Pode confiar, porque o que Deus vai fazer por ti é infinitamente maior do que o que você viveria se você fosse apenas um juiz. Fica de pé aí onde você está, em nome de Jesus. E eu convido você a fechar os seus olhos. Eu quero orar pela sua vida. E diante dessa palavra que você acabou de receber, e eu oro para que essa palavra possa ter te ativado, para que essa palavra possa ter ressuscitado a sua fé. Eu quero que você feche os seus olhos, e eu quero que você ore comigo, por milagres que só Deus pode fazer, por multiplicações que só Deus pode multiplicar. Feche os seus olhos e comece a falar: Deus, eu posso ver do meu futuro, a minha família. Eu posso ver pela fé as portas se abrindo. Eu posso ver pela fé essa doença curada. Eu posso ver pela fé em teu nome o Senhor cumprindo cada uma das promessas que o Senhor me fez. A minha circunstância hoje é difícil. Tem algumas pessoas que hoje estão enfrentando problemas que humanamente é impossível. Mas o Senhor diz: se você crer, se você crer, se você tiver fé como um grão de mostarda, você pode dar ordem a esse monte, e esse monte vai sair. A Bíblia fala que sempre que Jesus ia fazer um milagre, Ele nunca perguntava como os profetas perguntavam. Jesus nunca perguntou quem você é, o que você tem, ou de onde você vem. Todos os milagres que Jesus fez nos 4 evangelhos, a única pergunta que Ele fazia era: você tem fé? Você crê? E quando a pessoa dizia que cria, e quando a pessoa dizia que acreditava, Ele respondia: pois seja feito conforme a sua fé. E dessa forma cegos voltaram a enxergar, paralíticos voltaram a andar, lunáticos foram curados. Dessa forma, nessa mesma dinâmica, milagres aconteceram. Um leproso chegou até Jesus em Lucas capítulo 5, quando Jesus desceu do monte e disse: eu sei que se você quiser, você pode me curar. Eu sei que se você quiser, você pode me tornar limpo. E quando Jesus viu a fé daquele leproso, Ele olhou para ele e disse: eu quero, seja limpo. E o leproso foi imediatamente curado. E essa noite eu quero te provocar a você chegar diante de Jesus, não como quem duvida, não como quem imagina, não como quem fala: Senhor, se tu puderes, Senhor, se der, Senhor, se o Senhor achar que eu mereço. Não fala essas besteiras. Ele quer, não é pelo seu merecimento, é pela graça, porque a Bíblia diz: pela graça sois salvos, mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom gratuito de Deus. É por isso que eu te desafio, igreja. Hoje nós estamos acessando uma atmosfera de milagres, e quem for sábio, quem crê, vai viver testemunhos dessa noite. Fecha os seus olhos agora e começa a profetizar quais são os milagres que você sabe que Deus pode fazer. Fecha os seus olhos. Eu queria pedir que diminuíssem a iluminação, para que a gente ficasse de uma maneira mais íntima. Fecha os seus olhos, e eu quero que você comece a declarar que ainda esse ano toda a tua família vai ser salva. Ainda esse ano as portas vão se escancarar. Ainda esse ano
essa enfermidade vai ser curada, Deus vai te livrar, Deus vai te proteger, Deus vai te posicionar, Deus vai cumprir as promessas dele na sua vida, e Deus vai te levar a um novo tempo, porque Deus te enxerga hoje na tua tormenta, e Ele vai te dar novas vestes, novas sandálias, Ele vai te dar um lugar na mesa dEle, e você vai acessar um novo tempo de milagres. E só quem crê nisso, faz dessa canção a tua oração essa noite. Tão lindo é cada momento, Oh Espírito Santo de que me Deus, visita e faz de mim o teu altar. feche os seus olhos e acesse a dimensão Quero da ir fé essa contigo noite. mais profundo. Oh, seja levado pelo Senhor a um lugar de milagres Segura essa noite. minha mão, eu sei, Rebabababavassorebacandarai. nunca vai soltar. Tão Rebalabassorebalabavassou. lindo é cada momento, Deus, Jesus, que me visita e faz de mim o teu altar. Quero ir contigo mais profundo. Segura minha mão, eu sei, nunca vai soltar. Leva-me ao lugar. feche os seus olhos e peça Onde isso. só você e Cante eu isso pra Ele. desfrutamos um momento. Faça essa oração em forma de Te amo, louvor. meu papai. Papai, Tu és o Eu mesmo. dependo Tu és o desse mesmo amor. ontem, hoje e será para Eu sempre. sei que morro. Tu ainda faz milagres, Senhor. Cada momento Oh, Jesus. que me visita e faz de mim o teu altar. Quero ir contigo mais profundo. Segura minha mão, eu sei, nunca vai soltar. Leva-me. E leva-me ao lugar onde só você e eu desfrutamos um momento. Chamamos, Te Senhor. amo, meu papai. Nós cremos em Ti, Pai. Eu dependo desse amor, e sem Ti eu sei que morro. Leva-me ao lugar aonde só você e eu desfrutamos um momento. Te amo, meu papai. Eu dependo desse Dependemos de Ti, amor, Deus. e sem Ti eu sei que Declare onde é que Ele te enxergou. me enxergou na minha tormenta, Me livrou em. meus problemas. Profetiza isso essa transformou noite. minha tristeza. E o quê? E mudou minha vida inteira. Me vestiu com roupas novas, pôs azeite em minha cabeça, me deu um lugar na mesa. O meu Pai não me rejeita, me enxergou na minha tormenta, me livrou em meus problemas, transformou minha tristeza e mudou minha vida inteira. Me vestiu com roupas novas, pôs azeite em minha cabeça, me deu um lugar na mesa. Leva-me ao lugar Onde só Te amo, meu papai.
Eu dependo desse amor, e sem ti eu sei que morro. Coloque a mão direita no seu coração, eu quero orar pela sua vida. O Senhor me lembrou uma passagem aqui de Salmos, e eu quero encerrar com esse salmo. O salmo de número 116, no versículo 7, 8, 9 e 10. Que o Senhor está mandando eu ler esse versículo para pessoas específicas aqui hoje. O Senhor diz para você, que é para você falar o que esse salmo fala, que diz assim: volta minha alma para o teu repouso, acalma-te, ó minha alma, porque o Senhor tem te feito tão bem. Porque o Senhor livrou a minha alma da morte, os meus olhos das lágrimas e os meus pés da queda. Andarei perante a face do Senhor na terra dos viventes. Criei, por isso falei. O Senhor me manda declarar esse salmo sobre a vida da minha sogra e sobre a vida de muitos que estão aqui hoje. O Senhor diz que essa palavra é diretamente para vocês. O Senhor livrou a tua alma da morte, o Senhor vai livrar os teus olhos das lágrimas, e o Senhor vai livrar os teus pés da queda. O Senhor livrou a tua alma da morte, o Senhor livrou os teus olhos das lágrimas, e o Senhor livrou os teus pés da queda. E o salmista termina dizendo: crie, por isso falei. A gente não primeiro fala, a gente primeiro crê, e depois que a gente crê, a gente fala conforme a nossa fé. Então eu quero que você levante a sua mão direita aí onde você está. Eu quero que você repita comigo a seguinte oração, dizendo: Senhor Jesus, essa noite eu recebo essa palavra. Eu declaro que Tu és o meu Senhor, o meu Salvador, aquele em quem eu coloco toda a minha fé. Diga: Jesus, eu creio em Ti, eu creio em Ti, eu creio em Ti. Mesmo diante da circunstância, mesmo diante dos impossíveis, eu creio em Ti. E eu declaro que a partir dessa noite eu viverei o infinitamente mais, um tempo de transbordo, um tempo de multiplicação, um tempo de abundância. Por favor, ore comigo e diga: eu creio que na minha vida vão ser tantos peixes que as redes vão se rasgar. Vai ser tanto azeite que os vasos vão acabar. Vai ser tanto pão que os cestos vão sobejar. A bênção que virá sobre mim vai transbordar. Diga: eu declaro que o que Deus vai fazer na minha vida vai abençoar não só a mim, vai transbordar sobre a minha família, sobre a minha casa, sobre todas as pessoas que estão ao meu redor. Eu acesso hoje, diga: eu acesso hoje um tempo de abundância e de transbordo. E só quem crê e recebe diz amém, e aplaude ao Senhor o mais forte que você puder. Que Deus te abençoe. Receba essa palavra e viva o extraordinário de Deus sobre a sua vida, em nome de Jesus. Eu dependo desse amor, e sem Ti eu sei que morro. Leva-me ao lugar onde só Você e eu desfrutamos o momento. Te amo, meu papai. Eu dependo desse amor, e sem Ti eu sei que morro. Aleluia, glórias a Deus. O Manel me mandou subir aqui, eu falei: não tem mais o que falar? Já foi tudo falado, não foi? Quem recebeu de Deus nessa noite? Quem sentiu o Espírito falando ao seu coração?
Quem vai levar essa palavra para casa e vai ter a vida transformada por ela? Quem vai viver sobre a fé que Deus colocou no seu coração? Nós não vamos viver mais por aquilo que nós não vimos. Nós vamos viver por aquilo que Deus ministra, que nós somos nas regiões celestiais. Amém? Glórias a Deus. Eu vou fazer uma oração por você agora, vou te dar a bênção e queria te convidar para a gente celebrar. Quem está feliz? Para a gente celebrar. Vamos celebrar? Celebrar mesmo? Amém. Então estenda as suas mãos. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que o Senhor volte os olhos dele para você e te dê a paz, que o Senhor venha sobre você e te dê o consolo que vem dele, que te dê o refrigério que vem dele, que todas as áreas da sua vida você tenha uma experiência fabulosa de fé com o Senhor, que você possa viver o sobrenatural de Deus. Amém? Glória a Deus. Vamos celebrar? Cante, 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 exalte ao Senhor. Grandes são seus feitos entre as nações. Povos, tribos, línguas, em uma